O colar secreto da menina negra que surpreendeu a mãe do milionário em total choque. Era uma noite de gala. O restaurante, uma joia de luxo, estava repleto de risadas e conversas animadas. Mas havia uma tensão no ar. Ana Carolina, com seu vestido deslumbrante e a postura de quem tem tudo sob controle, sentia seu coração acelerar. A atmosfera era eletricamente carregada. Poder e riqueza cercavam a mesa onde ela estava, mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Quando Jade apareceu, os olhos de todos se voltaram para ela. Uma jovem com traços marcantes, iluminada por um sorriso que exibia uma força inegável. No pescoço, pendia um colar de lua crescente, tão lindo que parecia ter sido forjado nas estrelas. Mas havia algo mais. Uma aura de mistério envolvia a menina, e não era apenas sua beleza. Ana sentiu um frio na barriga, um nó na garganta, que imediatamente trouxe lembranças há muito enterradas. O colar parecia brilhar intensamente, como se estivesse. Cada movimento da jovem, cada risada, ressoavam em seu coração. Perguntas agitavam sua mente. O que tinha levado aquele colar mágico a estar ali, naquela noite, naquele lugar? Por que alguém tão especial parecia tão familiar? A tensão aumentou quando Jade se virou para Ana com uma expressão bastante séria e misteriosa. "Você já viu este colar antes?" perguntou, a voz suavemente carregada de curiosidade e uma pitada de desafio. Ana a olhou, confusa. Um aperto no peito. Não. Não podia ser. As lembranças começaram a inundar sua mente. O dia em que tomou a decisão mais difícil de sua vida. A filha que ela havia colocado para a adoção quase 2 décadas atrás, na esperança de um futuro melhor, longe das dificuldades que enfrentaram. Agora, a vida a confrontava de forma impiedosa. As conversas ao redor tornaram-se um ruído distante. Tudo o que Ana conseguia ouvir era sua própria respiração acelerada. Ela lembrou-se do silêncio profundo que acompanhou sua decisão, a dor imensa que... Mas, ao mesmo tempo, uma luz de esperança se acendia. Este colar, este momento, poderia significar uma nova chance, um recomeço. Mas a noite ainda reservava surpresas. Jade, com um gesto delicado, puxou um pedaço de papel do bolso e, com um olhar aflito, revelou um documento relacionado à sua adoção. Um detalhe que poderia mudar tudo. O coração de Ana parou. O mundo ao seu redor desmoronou enquanto ela tentava processar a revelação. Aquela jovem, aquela menina, poderia ser sua filha. O choque da revelação ecoou em sua mente, trazendo à tona um turbilhão de emoções. O que fazer com essa nova realidade? E se tudo se confirmasse? E se Jade realmente fosse a filha que ela perdera, mas não de Roberto, seu marido? O medo se misturou à esperança, criando uma paleta vibrante de sentimentos conflitantes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O choque da revelação ecoava na mente de Ana. O coração acelerado e os pensamentos confusos tornavam tudo ainda mais difícil de suportar. Ela olhou para Jade, buscando alguma confirmação. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, a atmosfera ao redor se rompeu. Um grito cortou o ar. Todos os olhares imediatamente se voltaram para a entrada do restaurante. Um homem, visivelmente agitado, estava de pé, com o rosto descomposto. Ele parecia estar à beira de um colapso.
Ela está aqui! Acreditem em mim! Ele exclamou, a voz tremendo de desespero. Precisamos ir, eu não posso ficar. Ana sentiu um frio na espinha. O homem olhou para a mesa onde ela estava e seus olhos se encontraram. Era como se ele estivesse se dirigindo a ela. Seus instintos gritaram que algo sério estava prestes a acontecer. O murmúrio crescente dos convidados aumentou, misturado com palpitações de expectativa e medo. Jade, ao ouvir o alvoroço, se virou rapidamente, a expressão ansiosa. Quem é ele? Sussurrou para Ana, com os olhos arregalados. Ana não sabia responder. Então, em um ato impulsivo, levantou-se e caminhou em direção ao homem. Quem está aqui? O que você quer dizer? Perguntou Ana, lutando para manter a voz firme. O homem respirou fundo, passando a mão pelo cabelo bagunçado antes de falar novamente. É a sua filha. Ela está em perigo. As palavras pareciam perfurar o ar com uma tensão insuportável. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Será que tudo isso estava realmente acontecendo? Mas ele não parecia mentir. Havia um desespero genuíno em seus olhos. O que você sabe sobre ela? Insistiu, quase sem perceber que lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Não temos tempo. Precisamos sair daqui. Ir a um lugar seguro. Ele respondeu, olhando nervosamente para a porta, como se esperasse que algo ou alguém entrasse a qualquer momento. O ruído à mesa se intensificou, mas Ana conseguia ignorar. A atenção dela estava totalmente concentrada no homem. Quem é você? O que aconteceu? Ela perguntou novamente, a voz mais urgentemente. Ele hesitou, olhando para os outros convidados como se estivesse pesando suas palavras. Eu sou amigo dela e, mais importante, amigo de você. Eu não posso explicar tudo aqui. É mais complicado do que vocês imaginam. Mas você tem que vir comigo agora. Ele exclamou, aproximando-se de Ana, seu olhar implorando por compreensão. De repente, Jade se aproximou, colocando a mão no braço de Ana. Mãe, você não pode deixá-lo te levar. Isso parece perigoso. A menção da palavra mãe fez o coração de Ana disparar. Era como um choque de eletricidade, o que só aumentava a confusão na cabeça dela. Ana queria gritar, protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. A vida dela estava em um turbilhão. O homem, com lágrimas nos olhos, disse, ela precisa de você. Você não imagina o que está em jogo aqui. A tensão subiu a níveis perigosos. Os murmúrios da multidão continuavam, mas Ana sentiu que o tempo estava se esgotando. Antes que pudesse responder àquele homem, um barulho distante, como um motor acelerando, fez todos se virarem em direção à porta. Estava se aproximando, uma ameaça palpável. Alguém vem, gritou uma mulher da mesa vizinha, o pânico tomando conta. O restaurante, antes vibrante, agora pulsava com medo. Ana olhou para Jade, depois para o homem. As escolhas pareciam infinitas, mas os instintos gritavam. O que eu faço? O que eu devo fazer? O pensamento ressoava em sua mente como um eco desesperado. Ela apertou as mãos em punhos. O destino delas estava prestes a se cruzar de um jeito que ninguém poderia prever. E no fundo, uma certeza brotou. Nada mais seria como antes. E as consequências disso mudariam tudo, para sempre. Enquanto os olhares aterrorizados todos se viravam para a entrada, o motor rugia mais alto, como se o próprio restaurante estivesse tremendo. Ana sentiu o pânico crescendo no peito, a mistura entre a revelação recente e a iminente ameaça tomando conta. A adrenalina forçou a agir. Sem pensar, ela gritou. O que está acontecendo? Quem está vindo? O homem agitado olhou para o fundo do salão, já ofuscado pela penumbra da noite. Precisamos ir, por favor. A ansiedade em sua voz era palpável, mas antes que Ana pudesse decidir, a porta se abriu bruscamente e uma figura sombria atravessou a entrada. Os olhos frios como vidro, percorrendo a multidão. Ana congelou. A visão daquele homem a fez tremer.
Ele parecia familiar. Mas como? Um nó se formou em sua garganta, enquanto a mente trabalhava a todo vapor. A certeza de que tudo estava errado apunhalava seu coração. O sulco do destino que parecia ter se aberto havia segundos, agora se tornava um abismo de incertezas. É ele! Jade gritou, e suas palavras ecoaram como um disparo. O homem sombrio tinha ido direto até a mesa onde estavam. Mãe! Sua voz era misto de medo e determinação. Nesse momento a sala entendeu a gravidade da situação. O buzz de conversa se transformou em um silêncio tenso, cada pessoa sentindo que algo estava prestes a explodir. Ana, com o coração na boca, enfrentou o homem e num impulso disparou. O que você quer com a Jade? A tensão era quase palpável. Todos seguravam a respiração. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Uma mulher magra e de cabelos despenteados surgiu na porta, com uma expressão de desespero que fazia o pânico crescer ainda mais. Rafael, não vá! Gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem sombrio hesitou, mas logo se virou, e o olhar que lançou para Ana era como fogo. Você não pode entender, eu sou a única chance dela. Ana acreditou que o mundo havia parado. A palavra ela reverberou em sua mente. Quem é ela? Os murmúrios da multidão cresceram, e os olhos todos estavam fixos no palco trágico que se desenrolava diante deles. Você não pode levá-la. Você nunca deveria ter feito isso. A mulher clamou, enquanto todos no restaurante observavam aterrorizados. Ana se virou para Jade, cuja expressão de confusão transparecia uma cumplicidade inegável com aquele homem. Jade olhou para Ana e, em um movimento lento, retirou o colar de lua crescente do pescoço, revelando uma tatuagem em seu peito. Uma marca idêntica àquela que Ana tinha. Uma que nunca havia discutido com ninguém. O choque atingiu Ana como uma onda. Você tem a mesma marca? Murmurou Ana, sem conseguir esconder a incredulidade. Jade assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Era para eu te encontrar. Eu fui adotada. Mas há algo mais. Nesse momento, o homem chamado Rafael avançou com uma velocidade destemida, e Ana não pôde evitar o grito que escapuliu de seus lábios. Jade, não! Fique atrás de mim! Mas Jade não se moveu. Em vez disso, ela fixou o olhar em Ana, como se a resposta estivesse ali. A mulher que acabara de entrar estava quase em transe, como quem se preparava para desvelar o segredo. Essa garota é parte de algo muito maior. Você não entende. Não pode protegê-la. Não depois do que fizemos, Rafael disse, e a verdade em suas palavras pesava como chumbo. Uma série de revelações e traumas estava prestes a colidir em um único momento. Ana piscou, tentando processar a avalanche de emoções, as conexões, os laços, tudo que ela pensava ser sólido. Agora era uma névoa indistinta. Jade, a filha que pensava ter perdido, estava ali, com um passado que estava entrelaçado a uma teia mais complexa do que poderia imaginar. De repente, os gritos e a correria que começaram a se espalhar mostraram que a situação estava prestes a se intensificar. Estamos perdendo tempo, gritou Rafael. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher ao fundo fez um movimento abrupto, e o clamor na sala virou um grito coletivo, ecoando uma verdade devastadora. Acabou, o pacto foi rompido. Ana bradou, mas a sala parecia desabar em cima dela. Agora as fronteiras estavam desfeitas, e o que realmente está em jogo? E quem era Rafael? Uma nova sombra se desenhava sobre as relações, prometendo uma reviravolta que mudaria tudo. O ambiente estava em um frenesi crescente. O rosto de Ana estava pálido e o coração dela pulsava em uma cadência quase insuportável. Jade a observava, a expressão mesclando medo e determinação. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Ana, como um mantra aterrorizante.
a única chance dela. O ar parecia denso, e os murmúrios da plateia aumentavam, transformando o restaurante em um caldeirão de tensão. Quem é ela? O que você está escondendo? Ana exigiu, sua voz quase falhando de tanta emoção. Mas antes que Rafael pudesse responder, um som surdo e estrondoso cortou a sala, como um trovão que rasgava a noite. As luzes piscaram, criando sombras ameaçadoras nas paredes. Ana se virou, perplexa. O que estava acontecendo? De repente a porta foi arrombada de novo. 4 homens encapuzados entraram, empurrando mesas e pessoas em seu caminho. O desespero tomou conta da sala. O grito de uma mulher estremeceu o ar, e a multidão começou a entrar em pânico. Ana sentiu um frio na espinha e gritou para Jade: "Fique perto de mim." Os homens se aproximaram rapidamente, seus rostos encobertos. Mas o mais alto fez uma pausa e virou o olhar em direção a Rafael. "Você sabe o que queremos", disse ele, a voz calma, mas com um timbre que provocava medo. O mundo de Ana se desmoronava. Ele sabia quem Rafael era? Um nó se formou na garganta dela. Rafael recuou, seu olhar se tornando desesperado. Não, não pode ser. Ele olhou para Ana como se estivesse buscando ajuda. Mas o pânico na cara dele não passava despercebido. A mulher que havia entrado também parecia ter alguma ligação. "Rafael, eles não devem saber de nada", insistiu ela, a voz tremendo. Ana piscou, surpresas e revelações lutando pela sua atenção. Mas no meio do caos, Rafael começou a falar. "Ana, as coisas não são como parecem. Eu sou seu irmão." As palavras caíram como uma bomba no meio do frenesi. "O quê?" Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele estava dizendo? Era impossível. Rafael era seu irmão? Isso não poderia ser verdade. "Eu nunca soube", conseguiu gaguejar, o choque a deixando sem palavras. Jade estava parada, a expressão em branco, enquanto a mulher se inclinava mais para o grupo. "Isso não importa agora. Eles não podem saber que você está aqui." Mas Rafael, em um ato de desespero, avançou em direção aos encapuzados, como se tentasse proteger Ana e Jade. "Você não vai levá-las!" Ana gritou. "Rafael, não!" Mas era tarde demais. Ele foi arrastado para o lado e a confusão se intensificou. As pessoas começavam a gritar e a sala estava cheia de corpos se movendo em direções aleatórias, buscando saída, buscando segurança. A mulher olhou fixamente para Ana e Jade, seus olhos arregalados, como se visse um futuro devastador. "A verdade deve ser dita. Se eles descobrirem quem você é, você corre perigo. Vocês duas." A tensão ecoava em cada palavra dela. "Vocês não devem estar aqui." Segundos depois, os encapuzados se aproximaram cada vez mais e Ana sentiu a adrenalina subir enquanto a vontade de correr se juntava ao seu desespero. Mas algo a segurava. A revelação de que Rafael era seu irmão havia mudado tudo. As conexões estavam se entrelaçando em um vórtice de mistérios, e uma fissura entre elas se alargava. "Por que você não me disse antes?" Ana insistiu, lutando contra as lágrimas, sua voz carregando toda a dor de anos perdidos. O caos ao redor parecia distante. "Você me deixou sem saber." "O passado não importa agora", Rafael gritou, tentando focar a tensão que crescia. "O que importa é que não podemos ficar aqui. Se eles nos pegarem, tudo estará acabado." Sua voz baixa e urgente parecia ser a única verdade em meio ao turbilhão. Ouvindo os gritos e o barulho da briga que se aproximava, o coração de Ana disparou. "O que vamos fazer?" perguntou, a desesperança misturando-se com um fio de determinação. Eles tinham que sair. Mas quem eram aqueles homens? E como Rafael, seu irmão, se encaixava em tudo aquilo? Antes que pudesse pensar mais, os encapuzados avançaram com força, e seu olhar penetrante travou com o de Ana. "Você não pode escapar da verdade", começou um deles.
antes que a mulher gritando atrás deles fosse silenciada em um movimento brutal. O silêncio varreu a sala e um alvoroço tomou conta quando todos começaram a se mover, formando uma onda de pânico. Ana se viu paralisada. O horror de tudo o que estava acontecendo mergulhando-a em um mar de incertezas. A revelação de que tinha perdido um tempo precioso, a relação com Jade, tudo poderia acabar ali. E quem mais seria afetado? A única coisa que ela sabia: nada seria como antes. O destino delas estava selado de forma aterradora. O que realmente estava em jogo? O que viriam a descobrir na busca desesperada por respostas e segurança? O ambiente estava em frenesi crescente. O rosto de Ana estava pálido, e o coração dela pulsava em uma cadência quase insuportável. Jade A. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Ana, como um mantra aterrorizante. A única chance dela. O ar parecia denso, e os murmúrios da plateia aumentavam, transformando o restaurante em um caldeirão de tensão. Quem é ela? O que você está escondendo? Ana exigiu, sua voz quase falhando de tanta emoção. Mas antes que Rafael pudesse responder, um som surdo e estrondoso cortou a sala, como um trovão. As luzes piscaram, criando sombras ameaçadoras nas paredes. Ana se virou, perplexa. O que estava acontecendo? Sem aviso, a porta foi arrombada de novo. 4 homens encapuzados entraram, empurrando mesas e pessoas à sua passagem. O desespero tomou conta da sala. O grito de uma mulher estremeceu o ar e a multidão começou a entrar em pânico. Ana sentiu um frio na espinha. "Fique perto de mim!" gritou para Jade. Os homens se aproximaram rapidamente, seus rostos encobertos. O mais alto fez uma pausa e virou o olhar em direção a Rafael. "Você sabe o que queremos", disse ele, a voz calma, mas com um tom de ameaça. O mundo de Ana se desmoronava. Ele sabia quem Rafael era? Um nó se formou na garganta dela. Rafael recuou, seu olhar se tornando desesperado. "Não, não pode ser!" Ele olhou para Ana como se estivesse buscando ajuda, mas o pânico no rosto dele não passava despercebido. A mulher que havia entrado também parecia ter alguma ligação. "Rafael, eles não devem saber de nada", insistiu ela, a voz tremendo. Ana piscou, surpresas e revelações lutando pela sua atenção. Mas no meio do caos, Rafael começou a falar. "Ana, as coisas não são como parecem. Eu sou seu irmão." As palavras caíram como uma bomba no meio do frenesi. "O quê?" Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele estava dizendo? Era impossível. Rafael era seu irmão? Isso não poderia ser verdade. "Eu nunca soube", conseguiu gaguejar, o choque a deixando sem palavras. Jade estava parada, a expressão em branco, enquanto a mulher se inclinava mais para o grupo. "Isso não importa agora. Eles não podem saber que você está aqui." Mas Rafael, em um ato de desespero, avançou em direção aos encapuzados, como se tentasse proteger Ana e Jade. "Você não vai levá-las!" Ana gritou. "Rafael, não!" Mas era tarde demais. Ele foi arrastado para o lado, e a confusão se intensificou. As pessoas começaram a gritar, e a sala estava cheia de corpos se movendo em direções aleatórias, buscando saída, buscando segurança. A mulher olhou fixamente para Ana e Jade, seus olhos arregalados, como se visse um futuro devastador. "A verdade deve ser dita. Se eles descobrirem quem você é, você corre perigo. Vocês duas." A tensão ecoava em cada palavra dela. "Vocês não devem estar aqui." De repente, os encapuzados se aproximaram cada vez mais, e Ana sentiu a adrenalina subir, enquanto a vontade de correr se juntava ao seu desespero. Mas algo a segurava. A revelação de que Rafael era seu irmão havia mudado tudo. As conexões estavam se entrelaçando em um vórtice de mistérios.
e uma fissura entre elas se alargava. Por que você não me disse antes? Ana insistiu, lutando contra as lágrimas, sua voz carregando toda a dor de anos perdidos. O caos ao redor parecia distante. Você me deixou sem saber. Rafael, ainda lutando contra os encapuzados, gritou. Porque você não é a única com segredos. Ana, não sou seu irmão. Você sempre soube que algo estava diferente. Você tem um outro lado, e isso pode ser nossa única chance. Ana tremeu. O que você quer dizer com isso? No exato momento, o chão se abriu sob seus pés. Um dos homens encapuzados puxou uma faca, e a lâmina reluziu sob a luz do restaurante. Parem! Gritou ele, e as vozes da multidão explodiram em gritos de pavor. Ana se virou, sentindo seu mundo ruir ainda mais. E foi então que o homem ao lado de Rafael despejou uma bomba. A missão falhou. Temos que aniquilar todos os que estão aqui. O pacto foi rompido. Os olhares aterrorizados buscaram os rostos um dos outros. O que estava acontecendo? Ana sentiu uma onda de desespero, um sobressalto de adrenalina. Sem pensar, ela começou a correr em direção à saída com Jade. Mas a mulher, com os olhos ardendo de um poder desconhecido, levantou as mãos. Não, vocês não podem sair. A única chance é enfrentá-los juntos. Nesse instante, o real sentido das palavras dela começou a envolver Ana como um pesadelo. Eles estavam em uma teia de mentiras, e a verdade estava prestes a se revelar. Mas enquanto lutavam, o que realmente iria acontecer? O que significava tudo isso? Um grito final ecoou pela sala, moldando o destino delas enquanto a escuridão parecia engoli-las. O que vinha a seguir seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar. As palavras da mulher reverberaram na mente de Ana, enquanto a confusão e o pânico tomavam conta do restaurante. Enfrentá-los juntos ecoava repetidamente. Mas como? O que isso significava? E se a verdade as envolvesse em um perigo ainda maior? Antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar, interrompendo seus pensamentos. Saia da frente! Uma voz masculina gritou. Os encapuzados se agitaram e, em um movimento rápido, se viraram na direção da entrada. A porta se abriu com um estrondo, e um homem alto e musculoso entrou, seu olhar determinado, como se estivesse ali para uma missão. A sala ficou em silêncio, enquanto todos observavam aquele intruso. Ele parecia saber o que estava fazendo. Sem hesitação, foi em direção aos encapuzados. Vocês não têm autorização para estar aqui, ele gritou, ecoando a urgência no ar. Mas, em um instante, tudo virou caos novamente. Os encapuzados, surpresos, se reagruparam e começaram a avançar. Ana sentiu o coração disparar. Tantas coisas aconteciam ao mesmo tempo e cada segundo parecia um filme de terror. Mas, desafiando a lógica, ela não pôde deixar de pensar que aquele homem era familiar, quase como uma sombra do seu passado. O olho aventureiro percorreu a sala, e a mulher ao lado de Rafael gritou. Cuidado, eles virão atrás de você. Ele não parecia se importar. Aumentou a velocidade, e antes que Ana pudesse entender, uma cena chocante se desenrolou diante dela. O homem, em um movimento perfeito, atingiu um dos encapuzados com um golpe certeiro que o fez cair no chão. Mas os outros não hesitaram. Em questão de segundos, 2 faixas de sombras envolviam o homem, e ele se viu cercado. O que você está fazendo, Miguel? Rafael gritou, revelando-se com um olhar aterrorizado. O nome gerou um murmúrio entre os convidados, e Ana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Você sabe que não pode fazer isso. Eles não vão parar por você. Miguel respondeu, ofegante. Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém. Ele deu outro soco em um dos homens, mas levantou a mão, como se quisesse pará-los. O tempo parecia estar parando. A sala, repleta de gritos e movimentação, tornara-se uma selva de tensões. Ana, você precisa ir. Agora! Rafael exclamou.
Sem entender o que estava acontecendo, ela olhou para a mulher. Quem é ele? Sua voz ficou embargada. Ele é. As palavras escaparam da mulher, que parecia perder a fé. Até que Rafael completou. Ele é meu ex-parceiro em uma missão que foi muito mais longe do que podíamos imaginar. Ele é seu irmão. O choque de suas palavras fez o mundo ao redor de Ana desmoronar. Seu próprio irmão? Mas como? As memórias começaram a surgir como fantasmas, e a dor se expandiu em seu coração, carregando uma traição que nunca soubera. Você está mentindo. Ana respondeu, a voz fraca mas firme. Você não pode ser meu irmão. Isso não faz sentido. A confusão crescia, já que a imagem de Miguel estava tão entrelaçada. Numa fração de segundo, Miguel caiu de joelhos, golpeado por um dos encapuzados. O silêncio foi cortado por um grito agudo da mulher. Não, não o machuque! Mas o que ouviu em seguida foi um estrondo e o barulho de um corpo colidindo com o chão. Ana não sabia se estava pronta para ver isso. O desespero invadiu o peito dela. O tempo estava acabando, e a única coisa que sabia era que a verdade os ligava naquela noite fatídica. Rafael, precisamos sair. Eles estão vindo, gritou, puxando Jade para perto. Mas então, as luzes começaram a piscar novamente, e uma energia estranha fervia no ar. O que estava por vir? O passado os unia, mas agora poderia ser a ruína de todos. E se as questões mais sombrias sobre quem eram realmente começassem a se desenrolar? O caos aumentava, e a única coisa que Ana compreendia era que a verdade as aguardava, cheia de segredos que ninguém poderia prever. O que realmente significava ser família em um mundo cheio de sombras? E no meio de tanta confusão, quem seria o verdadeiro inimigo? As palavras da mulher reverberaram na mente de Ana, enquanto a confusão e o pânico tomavam conta do restaurante. Enfrentá-los juntos ecoava repetidamente. Mas como? O que isso significava? E se a verdade a colocasse em um perigo ainda maior? Antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar, interrompendo seus pensamentos. Saia da frente! Uma voz masculina gritou. Os encapuzados se agitaram e, em um movimento rápido, se viraram na direção da entrada. A porta se abriu com um estrondo e um homem alto e musculoso entrou, seu olhar determinado, como se estivesse ali para uma missão. A sala ficou em silêncio, enquanto todos observavam aquele intruso. Sem hesitação, foi em direção aos encapuzados. Vocês não têm autorização para estar aqui, ele gritou. Mas em um instante, tudo virou caos novamente. Os encapuzados, surpresos, se reagruparam e começaram a avançar. Ana sentiu o coração disparar. Tantas coisas aconteciam ao mesmo tempo, e cada segundo parecia um filme de terror. Mas, desafiando a lógica, ela não pôde deixar de pensar que aquele homem era familiar, quase como uma sombra do seu passado. O olho aventureiro percorreu a sala e a mulher ao lado de Rafael gritou: Cuidado! Eles virão atrás de você. Ele não parecia se importar. Aumentou a velocidade, e antes que Ana pudesse entender, uma cena chocante se desenrolou diante dela. O homem, em um movimento perfeito, atingiu um dos encapuzados com um golpe certeiro, que o fez cair no chão. Mas os outros não hesitaram. Em questão de segundos, duas faixas de sombras envolviam o homem, e ele se viu cercado. O que você está fazendo, Miguel? Rafael gritou, revelando-se com um olhar aterrorizado. O nome gerou um murmúrio entre os convidados, e Ana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Você sabe que não pode fazer isso. Eles não vão parar por você. Miguel respondeu, ofegante. Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém. Ele deu outro soco em um dos homens, mas levantou a mão, como se quisesse pará-los. O tempo parecia estar parando. A sala, repleta de gritos e movimentação, tornara-se uma selva de tensões. Ana, você precisa ir, agora! Rafael exclamou.
Sem entender o que estava acontecendo, ela olhou para a mulher. Quem é ele? Sua voz ficou embargada. Ele é. As palavras escaparam da mulher, que parecia perder a fé. Até que Rafael completou. Ele é meu ex-parceiro em uma missão que foi muito mais longe do que podíamos imaginar. Ele é seu irmão. As palavras caíram como uma bomba no meio do frenesi. O que? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele estava dizendo? Era impossível. Rafael era seu irmão? Isso não poderia ser verdade. Eu nunca soube. Conseguiu gaguejar. O choque a deixando sem palavras. Jade estava parada, a expressão em branco, enquanto a mulher se inclinava mais para o grupo. Isso não importa agora. Eles não podem saber que você está aqui. Mas Rafael, em um ato de desespero, avançou em direção aos encapuzados, como se tentasse proteger Ana e Jade. Você não vai levá-las. Ana gritou. Rafael, não! Mas era tarde demais. Ele foi arrastado para o lado, e a confusão se intensificou. As pessoas começaram a gritar, e a sala estava cheia de corpos se movendo em direções aleatórias, buscando saída, buscando segurança. A mulher olhou fixamente para Ana e Jade, seus olhos arregalados, como se visse um futuro devastador. A verdade deve ser dita. Se eles descobrirem quem você é, você corre perigo. Vocês duas. A tensão ecoava em cada palavra dela. Vocês não devem estar aqui. De repente, os encapuzados se aproximaram cada vez mais, e Ana sentiu a adrenalina subir, enquanto a vontade de correr se juntava ao seu desespero. Mas algo a segurava. A revelação de que Rafael era seu irmão havia mudado tudo. As conexões estavam se entrelaçando em um vórtice de mistérios, e uma fissura entre elas se alargava. Por que você não me disse antes? Ana insistiu, lutando contra as lágrimas, sua voz carregando toda a dor de anos perdidos. O caos ao redor parecia distante. Você me deixou sem saber. Rafael, ainda lutando contra os encapuzados, gritou. Porque você não é a única com segredos, Ana. Não sou só seu irmão. Você sempre soube que algo estava diferente. Você tem um outro lado, e isso pode ser nossa única chance. Ana tremeu. O que você quer dizer com isso? No exato momento, o chão se abriu sob seus pés. Um dos homens encapuzados puxou uma faca e a lâmina reluziu sob a luz do restaurante. Parem! Gritou ele, e as vozes da multidão explodiram em gritos de pavor. Ana se virou, sentindo seu mundo ruir ainda mais. O desespero invadiu o peito dela. O tempo estava acabando, e a única coisa que sabia era que a verdade os ligava naquela noite fatídica. Rafael, precisamos sair. Eles estão vindo! Gritou, puxando Jade para perto. Mas então, as luzes começaram a piscar novamente, e uma energia estranha fervia no ar. Foi nesse momento que uma explosão de luz iluminou a sala inteira, como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. A energia vibrou como um trovão, atordoando a todos. O que antes parecia ser o ponto culminante da batalha, agora se transformou em um espetáculo surreal. Entre a luz e a escuridão, apareceu uma figura. Era uma mulher jovem, de cabelos negros e olhos hipnotizantes. Ela parecia flutuar em meio ao caos. Naquele instante, Ana teve certeza de que não era uma pessoa comum. Ela sorriu. É hora de vocês conhecerem a verdade. Todos pararam. O silêncio reverberou. A mulher olhou diretamente para Ana. Você não esperava que fora só um acaso, não é? O colar, a sua filha, tudo isso faz parte de um legado que você carrega. Que legado? Ana sussurrou, presa em um enigma que se tornava cada vez mais inescapável. E que você sabe? Você é parte de algo muito maior, mais do que pode imaginar. E caso não façam o que precisam,
O próximo que chamará de irmão pode não ser Rafael, mas outra coisa. A confusão consumiu Ana. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse questionar mais, a mulher desapareceu na mesma luz que a trouxe. O número de encapuzados aumentou, e todos pareciam se agitar com a aparição. Rafael, confuso e aturdido, virou-se para Ana e Jade, mas uma sensação de urgência tomou conta do ambiente. A sala virou uma tempestade. "Precisamos sair, agora!" gritou Miguel, enquanto as luzes começaram a piscar ainda mais intensamente. O que essa revelação significava? O que era esse legado? Ana só sabia que tudo estava prestes a desmoronar e que as sombras do passado estavam mais vivas do que nunca. O destino delas estava em jogo, e no coração dela, uma pergunta persistia. A verdade a libertaria? Ou aprenderia ainda mais em um ciclo de escuridão? O ambiente estava em frenesi crescente. As luzes piscavam, a música explodiu e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Miguel lutava contra um dos encapuzados, mas o confronto parecia em vão. A sala estava uma bagunça, com as pessoas se espremendo em busca de segurança, e os gritos ecoando como um lamento coletivo. "Saia da frente!" Novamente alguém gritou, fazendo Ana se sentir ainda mais perdida. Jade estava ao seu lado, olhos arregalados, enquanto a adrenalina disparava em seus corpos. Todo mundo parecia tão confuso quanto ela. Rafael, o irmão que nunca soubera que tinha, e Miguel, o homem que parecia conhecer um segredo ainda mais profundo. O que estava acontecendo? Foi então que, em meio ao caos, uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando tudo ao redor. O tempo parecia parar. Ana piscou, confusa, e foi quando percebeu. Uma forma escura começou a se materializar diante dela. O ar vibrou com uma energia estranha, e uma figura feminina se destacou. A mulher que havia desaparecido anteriormente agora reaparecia com um brilho intenso. "Agora a verdade será revelada", ela proclamou, sua voz firme, ecoando em toda a sala. As pessoas, em diversos estados de choque, se voltaram para ela. O caos pareceu diminuir momentaneamente, absorvido por uma aura envolvente. Ana sentiu uma mistura de medo e curiosidade. "Por favor, não!" gritou Rafael. Mas a mulher já havia tomado o centro da cena. "Vocês precisam entender o que realmente está em jogo." Sua presença era dinâmica, quase hipnótica. Ana sentiu um nó na garganta. O que ela sabia sobre seu passado? O colar, a verdade sobre Jade e agora a afirmação de Rafael, tudo isso parecia entrelaçado em um destino maior. "Você, Ana, tem uma linhagem que te conecta a algo muito maior do que imagina. A marca que você carrega, ela infunde um poder ancestral, algo que traz à tona verdades há muito guardadas." As palavras da mulher explodiram como fogos de artifício na mente de Ana. "E tudo isso está prestes a ser revelado se não tomarem cuidado." Um murmúrio cresceu entre os convidados, e Ana percebeu. Essas palavras não eram apenas revelações, eram ameaças. Os encapuzados reagiram de forma agitada. Então, para desespero de Ana, um dos homens avançou e lançou um objeto, algo prateado, em direção à mulher iluminada. Ela ergueu a mão, mas em um instante, houve uma explosão de luz e um grito. Ana ficou paralisada. A mulher foi atingida, e a sala ficou envolta em uma nuvem de fumaça e claridade intensa. O que tinha acontecido? O que era aquele objeto? O ar estava pesado, e um sentimento de tragédia se instalou. Quando a fumaça começou a dissipar, todos os olhos estavam fixos no lugar onde a mulher estava. Mas o que ninguém tinha percebido era que a verdadeira natureza de Rafael não era a que todos pensavam. "Ana, não!" ele gritou, mas agora em um tom de desespero absoluto. Miguel estava no chão, a uma distância, e se afastou para o canto,
como se suas intenções fossem questionadas. Você não pode deixá-la, gritou a mulher ao fundo, lutando para se manter em pé. Então, no momento de clímax, Rafael olhou profundamente nos olhos de Ana. Eu sou mais do que você imagina. Sou um agente e meu dever sempre foi proteger você e a verdade. Mas eu não sabia que aquele era o plano deles. As peças começaram a se encaixar na mente de Ana. A mulher não era apenas uma figura estranha. A conexão entre todos eles era ainda mais forte do que imaginava. E o que Rafael dizia? Um agente? Que verdade era essa que o colocava em risco? Mas a explosão de luz tinha um efeito colateral. Em um instante, um brilho verde começou a surgir do lugar onde a mulher estivera. A verdade está aqui. Sua última palavra ecoou enquanto a energia crescia em intensidade. O chão tremeu e uma nova sombra se estendeu na sala. Uma força invencível que prometia rasgar a linha entre passado e presente. A sala se tornava um turbilhão de sons e luzes, e Ana, com o coração acelerado, percebeu uma coisa crucial. Tudo o que acreditava agora estava mudando dramaticamente. O que antes era apenas uma busca pela verdade estava prestes a se tornar uma luta pela sobrevivência. A intensidade da luta estava batendo a porta da realidade, e Ana não tinha certeza de quem poderiam confiar. Rafael! Seu grito cortou a cacofonia. O que vamos fazer? Mas a resposta dele estava presa em um segredo, e o que começava a se desdobrar poderia significar a destruição deles. A única certeza: ninguém era quem parecia ser. E o que estava por vir era mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. Uma certeza irrompeu. O passado voltaria para cobrar o que lhe era devido. A sala estava em frenesi. A energia vibrava no ar, como se a própria noite estivesse tensa. Ana sentia o coração disparar, ameaçando sair pela boca. Miguel, Rafael, Jade, todos pareciam uma confusão de emoções. O brilho verde, Kissur. O que aconteceria agora? Todo mundo, atenção! A voz da mulher ecoou mais uma vez. Vocês têm que entender. O que vocês chamam de passado está prestes a voltar. Isso não é apenas uma luta física. É uma luta por suas almas. Com um movimento de mão, ela liberou uma onda de energia que fez a sala tremer. O chão vibrou sob os pés de Ana, e um frio percorreu sua espinha. O que quer que estivesse por vir, ela não podia ignorar. Rafael olhou angustiado. Isso não é bom, Ana. Precisamos sair agora. Ele agarrou o braço dela, mas a confusão tomou conta de Ana. O que ele sabia que ela não sabia? E por que aquela mulher estava tão obcecada por eles? Quem é você? Ana se virou para a mulher, que agora ficara curvando-se em um movimento dramático. Era como se ela estivesse invocando algo além da compreensão deles. Como você sabe tanto sobre nós? Mas antes que uma resposta pudesse vir, uma explosão cortou o espaço. Uma luz pulsante surgiu de uma parede e a sala inteira pareceu desmoronar. O chão vibrou novamente, enquanto os convidados começavam a gritar e a correr. Vislumbres de pânico começaram a se espalhar como um incêndio. Miguel se lançou para proteger Ana e Jade, mas a luz crescente envolveu todos, criando um redemoinho frenético. E então, no ápice do caos, o que parecia ser uma barreira de luz se quebrou, revelando uma figura familiar saindo das sombras. Ana. A voz suave e grave reverberou, ecoando na mente dela. Era a figura de uma mulher, de cabelos brancos e olhos que pareciam saber demais. Ana, você não pode escapar da verdade. Eu sou sua mãe. Um silêncio cortante se instalou, como se o ar houvesse sido tirado dos pulmões de todos. Ana congelou. A realidade da afirmação dela a deixou sem palavras. O quê? Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Isso não pode ser verdade. É verdade. A mulher avançou,
e cada passo dela fazia o coração de Ana disparar. Você tem que acreditar. O tempo que você pensou que tinha acabado, mas o legado que carrega não é apenas seu. Você não é apenas quem você acredita ser. Não somos apenas uma família. Somos algo muito mais poderoso. Ai, mas você me abandonou, gritou Ana, a dor e a confusão transbordando. Cada lembrança de sua infância, cada pensamento sobre abandono estava de volta, agora amplificados. A mulher parecia apenas assistir, suas feições carregadas de tristeza. Eu não pude fazer o que você pensa. Chegará o momento em que você entenderá. Mas agora, você precisa confiar em mim e em Rafael. A revelação criava fissuras em tudo e todos. O mundo de Ana girando fora de controle. E, enquanto tentava processar a avalanche emocional, um grito cortou o ar. Os encapuzados pareciam ter se reagrupado. Nada do que você diz importa. Vamos acabar com isso. Um deles deu um passo à frente, e antes que pudesse agir, um desabalo veio do lado oposto. Miguel, entre eles, gritou: Não, não! Ao mesmo tempo, outro golpe atingiu Rafael, fazendo-o cambalear. Ana observava horrorizada. As emoções conflitantes a dominavam. A verdade sobre sua mãe a estava aniquilando, enquanto a ameaça ao redor crescia como nuvens escuras cobrindo o sol. Ana, não podemos ficar aqui, gritou Jade, puxando-a pelo braço. Precisamos sair. Mas Ana tentou em vão olhar para trás. O que mais não sabia? A figura da mulher se tornava vaga à medida que a sala se tornava um turbilhão. E ainda assim, dentro de si, um desejo crescia. Ela não poderia deixar aquilo assim. Eu preciso saber, gritou, antes que a luz a engolisse. A sala tremeu mais uma vez. Um novo poder, uma nova força surgia. Mas quem era ali amigo? E quem era inimigo? A verdade se tornava mais uma vez uma sombra dançante na escuridão. O que Ana realmente precisava entender estava prestes a desvelar-se, e ela temia que tudo o que acreditava conhecer ficasse irreversivelmente diferente. A sala tremia, as luzes piscavam, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Ana sentia seu coração disparar enquanto a figura de sua mãe, aquela cuja presença bombardeava sua mente com lembranças e dores, se destacava no caos. Aos poucos, a verdade envolvia a atmosfera como um manto pesado. Você voltou para me levar? Ela mal conseguia pronunciar as palavras. O nó na garganta a impedia de gritar. Não é assim que funciona. Estamos em perigo. A mulher gritou com um olhar carregado de desespero. Os encapuzados avançavam, prontos para atacar, e a adrenalina fez com que todos ao redor se agachassem e buscassem refúgio. Era um último momento de clareza que aguçava a urgência. Fiquem juntos! Miguel bradou em um gesto protetor, posicionando-se entre Ana e Jade. Mas a carga emocional era intensa, como se todos estivessem lutando contra uma força invisível. A mulher, que agora se revelava em carne e osso, parecia instável, como se pudesse evaporar a qualquer momento. Ana, você carrega algo poderoso. O colar não é apenas um acessório, é sua herança. As luzes começaram a se intensificar, e Ana sentiu que a energia vibrava em seus ossos. Rafael segurou seu braço com firmeza. Precisamos fazer isso, agora. As vozes se misturavam em gritos e o som da luta ao fundo. O rosto de Jade estava pálido, mas ela respirava com determinação ao lado de Ana. As revelações eram como um turbilhão, mas a ameaça era urgente. O grupo se moveu em direção à saída, mas os encapuzados estavam prontos, bloqueando o caminho. Um ataque iminente, e a mulher fez algo inesperado. Levantou as mãos, liberando uma onda de poder que empurrou os inimigos para trás. Vá, agora! Ela gritou, enquanto ondas de energia brilhante preenchiam a sala. Ana sentiu cada átomo de seu ser vibrar.
A conexão estava clara. Elas eram mais do que apenas mãe e filha. Eram herdeiras de um poder ancestral. Com isso, Ana encontrou a força dentro de si, e ao lado de Jade, elas atravessaram a barreira luminosa criada pela mãe. "Não olhe para trás!" gritou Miguel. Eles corriam e o caos atrás deles se transformava em um eco distante. O corredor parecia longo, mas o impulso os empurrava cada vez mais adiante. Finalmente, chegaram a uma porta. Uma saída. O mundo exterior estava em silêncio, como se a noite estivesse aguardando o desfecho deste jogo mortal. Ana parou um instante, os olhos fixos em Rafael. E agora? O que vamos fazer com tudo isso? A angústia tomava conta dela, mas a determinação também crescia. Eles eram uma família, por mais distorcida que fosse, e agora deveriam lutar juntos. Rafael respirou fundo, e a luz ao fundo ofuscou as sombras que se espalhavam. "Vamos enfrentar isso de uma vez. Se somos mais fortes juntos, vamos usar isso ao nosso favor." E ao pronunciar aquelas palavras, o sentimento de unidade brotou entre eles, como um laço recém-formado. Só que a mulher não havia se dissipado. Ela estava ali, atrás deles, seus olhos fixos na direção de Ana. "Lembre-se, um poder como o seu não pode ser ignorado. Você é mais forte do que pensa. Utilize isso." E antes que Ana pudesse formular uma resposta, a mulher lançou uma onda de luz em direção à porta, fortalecendo a saída. "Vamos!" gritou Miguel. Eles correram juntos, e a tremedeira no chão ecoou em seu ritmo acelerado. Rafael, Jade e Ana estavam alinhados, abrindo caminho para um novo destino. O mundo para lá da porta parecia brilhar, prometendo liberdade e um futuro incerto, mas cheio de potencial. Enquanto atravessavam a porta, a luz ofuscante consumiu tudo ao seu redor, mergulhando-os em um abraço caloroso que parecia afastar seu passado sombrio. Quando finalmente emergiram, estavam em um novo lugar, um espaço onde a verdade e os mistérios do seu legado prometiam novas aventuras. E com o coração acelerado, Ana olhou para os rostos familiares ao seu lado. Uma certeza brotou em seu íntimo. A jornada estava apenas começando. Agora, cheios de novas perguntas, novos desafios e um mistério ainda mais profundo. Precisavam se unir. Mas havia algo mais que clamava por atenção. A urgência em criar laços, o desejo de descobrir seus poderes. Antes de você partir, aqui vai um lembrete crucial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o UAU.